Eu gostaria de abrir a Bíblia com os irmãos no livro de Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, vamos ler apenas o versículo 1. Eu sabia que estava a esquecer alguma coisa. Tenho a sensação que estou a esquecer alguma coisa. Eu queria fazer uma oração, irmãos, pelos enfermos. E eu queria que você me ajudasse nisso. Existem muitas crianças, principalmente as crianças que estão a passar por uma virose que anda por aí. E tem afetado muitas crianças. E nós queremos orar juntos, pedindo a mão de Deus sobre os nossos filhos, sobre os enfermos, e cremos que Deus é fiel para curar. Nada é impossível para Deus. A Bíblia fala em Tiago, e ele faz uma pergunta retórica: há alguém entre vocês doente? Chama os presbíteros, os líderes da igreja. Orem por essa pessoa, unjam ele com óleo, porque a oração da fé curará o doente. Então nós vamos orar. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos fazer essa oração pelos enfermos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nessa hora queremos invocar o Teu nome. Pai, nós entendemos que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Não há enfermidade maior do que o poder do sangue de Jesus Cristo. Não há maldição maior do que o poder do sangue de Jesus Cristo. Pai, em Teu nome nós expulsaremos demônios. Em Teu nome colocaremos a mão sobre os enfermos e eles serão sarados. É a promessa que o Senhor deixou com a sua igreja. Pai, nessa noite como igreja nós levantamos as nossas mãos. Onde tiver um homem, uma mulher enferma, onde tiver uma criança enferma, nessa noite nós estamos, meu Pai, a orar e a interceder e a repreender todo espírito de enfermidade e doenças. Nessa noite que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Nós queremos declarar em nome de Jesus que aquele que está enfermo nessa noite será curado em nome de Jesus. O Teu nome será honrado e glorificado, meu Pai. Pai, aquele que está no hospital, que seja levantado hoje e seja curado em nome de Jesus. Aquela criança que está no hospital, aquela criança que está com febre em casa, aquela criança que está com gripe, seja qual for a enfermidade, nessa noite nós oramos como igreja, levantamos as nossas mãos e como igreja, meu Pai, nós concordamos na terra e será concordado nos céus, que essa criança, que esse homem, que essa mulher, que essa menina será curada agora, pelo nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos e cremos que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos, porque Tu és um Deus bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Muito obrigado, Pai. Amém e amém. O livro de Romanos, capítulo 12, diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu vou repetir, esse versículo é muito profundo. Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. Eu quero orar mais uma vez, pedindo a bondade de Deus sobre essa igreja, sobre a minha vida, e que essa palavra ela venha produzir fruto em nossos corações. A palavra do Senhor é como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir as intenções do coração. Senhor Deus, eu peço, meu Pai, que nessa noite o Teu Espírito tenha toda a liberdade para operar nesse lugar. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco através da minha vida. Fala aos nossos corações através do Espírito Santo. Pai, nós já erguemos aqui o nosso altar de adoração. Nós, meu Pai, nos diminuímos na Tua presença e reconhecemos que nada podemos fazer sem Ti. Por isso clamamos, meu Pai, pela Tua intervenção nesse lugar. Que a nuvem de glória do Senhor esteja sobre esta casa. E nós não vamos nos movimentar enquanto ela não se mover. Pai, que a Tua nuvem, meu Pai, esteja aqui nesse lugar. Pai, nós precisamos de Ti, Deus. Sem Ti nada podemos fazer. O Teu Evangelho é poder, e poder para a salvação. Pai, por isso nessa noite, Espírito Santo, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto de Romanos capítulo 12 é um dos textos mais profundos no que concerne ao culto a Deus, no que concerne ao serviço. É um versículo pequeno, mas com muita expressão em termos de culto. Paulo, quando ele fala acerca do livro de Romanos, nesse contexto, ele desconstrói todo o paradigma que existia na época. Ele aqui fala de altar e está a falar de sacrifício. E ao mesmo tempo ele está a falar de culto. Nós estamos num culto. Nós estamos num lugar onde nos reunimos como família, homens e mulheres de Deus, e nos entregamos a Deus para servi-lo, para cultuá-lo. E Paulo aqui, ele trata disso com uma profundidade que nós precisamos entrar na mente de Paulo, se assim posso dizer, para tentar entender o que ele quis dizer com esse apenas versículo de Romanos capítulo 12. Esse termo de culto não é novo. É um termo que já se ouvia no início e no princípio, até lá em Gênesis. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 15, Deus cria o homem e Ele coloca o homem num jardim e dá uma ordem ao homem. A Bíblia fala que Deus coloca o homem no jardim para cultivar e guardar a terra. A palavra culto, no seu contexto original, ele traz e capta muitas palavras como se render, cultuar, servir. E no contexto original, a palavra culto, ela aponta para o culto a Deus. Quando a Bíblia fala em guardar e cultivar a terra, ela está falando de culto. Então, a palavra lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que vem do original abad, é a mesma palavra que é usada no livro de Números, quando Deus começa a dar instruções aos levitas
para guardarem e servirem no templo. Então, cultivar e cultuar é praticamente a mesma coisa. Então, o que Deus está nos ensinar aqui é que, afinal de contas, o jardim do Éden não é apenas um pomar que o Adão deveria cuidar, mas é um santuário, onde ele presta culto porque ele guarda e ele cultiva aquilo que Deus colocou na sua mão. Então, todas as vezes que nós guardamos e cultivamos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós estamos a cultuar. É um santuário, o Éden. A nossa vida deve ser esse santuário. Um Éden onde Deus visita todas as vezes para se encontrar contigo, comigo. Então, nessa noite, nós queremos trazer esse entendimento para que nós comecemos a entender como é que nós entramos na presença de Deus, como é que nós cultuamos a Deus, como é que nós entramos na presença dEle e verdadeiramente começamos a aplicar isso que Paulo fala, que o nosso corpo deve ser entregue a Deus, não para morrer no altar, mas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. De nada nos adianta nós entrarmos numa igreja e nós não verdadeiramente cultuarmos a Deus de forma que Ele se sinta que alguma coisa aconteceu e que Ele se agrada. Nós podemos entrar por aquela porta, nós podemos tentar cultuar a Deus, mas se Ele não se agrada, o nosso alvo falhou. Nós não atingimos o alvo, nós entramos nesse lugar para cultuar a Deus. O nosso coração deve estar com aquela vontade, aquela devoção, que eu entro nesse lugar não para um encontro de amigos, mas é um encontro entre a criatura e o seu Criador, entre o filho e o pai, entre aquele que é súdito com o seu rei, porque eu entro no lugar para cultuar aquele que me fez. E hoje é Santa Ceia, e a semana antepassada nós falamos, porque esse versículo aqui não fala apenas de culto, ele aponta para um altar. Não é possível nós olharmos para esse versículo, lermos esse versículo sem conseguirmos notar que há um altar. Porque Paulo está a dizer assim, que nós temos que oferecer os nossos corpos, oferecer aonde? No altar. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A semana antepassada nós tratamos de 2 altares. O altar da presença e o altar da comunhão. Falamos que o altar da presença aponta para cima, porque o altar que nós falamos também que o altar de Jesus foi a cruz do Calvário. A cruz, ela aponta para cima, que é o altar da presença. E ao mesmo tempo ela aponta para os lados, que é o altar da reconciliação. Jesus Cristo fez a ponte entre Deus e os homens. Nós estamos aqui porque fomos reconciliados com Deus. Porque nós éramos inimigos de Deus. A ira de Deus tinha que vir sobre nós e nos fulminar, porque Ele é santo e Ele é justo. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E na ceia nós vimos essa simbologia, que Jesus Cristo, Ele reconcilia o homem com Deus, o pecador com o santo, aquele que peca com aquele que é santo. E essa palavra altar é uma palavra muito interessante, porque o altar, ele revela o Deus que você serve. Nem sempre quando você ergue um altar, significa dizer que você está a erguer um altar para Deus. Existem altares pagãos também. A palavra nos fala que em Atos capítulo 17, Paulo, ele quando chega em Atenas, ele vê milhares ou centenas de altares, ele fica indignado. Ele vê vários altares e ele fica indignado, revoltado.
Naquela época havia altares para Zeus, para Afrodite, para Ares. Havia muitos altares naquele lugar. E Paulo ele fica revoltado e ele fala com eles no Areópago. Eles levam Paulo no Areópago e Paulo começa a pregar para eles. E ele depois disse assim: eu vi aqui vários altares e encontro aqui um altar onde vocês colocam o Deus desconhecido. E ele fala: e é esse Deus desconhecido que eu vim pregar para vocês. É um altar onde o Deus Todo-Poderoso é que deve se pronunciar. E ele fala para eles que esse Deus que eu prego é o Deus criador de todas as coisas. Aquele que criou você, aquele que criou todas as coisas e a terra, aquele que não depende do homem, não precisa ser carregado, ele que é o Deus Todo-Poderoso. E ele fala: nele nós nos movemos, nele existimos e nós fazemos para ele. Altares. E nessa noite eu quero tratar com os irmãos sobre o altar da palavra. Por que nós estamos a falar dessa série? Porque não adianta nós oferecermos alguma coisa a Deus se a base, que é o altar, ele está desconstruído, ele está quebrado. E nós precisamos reconstruir aquilo que for quebrado para que Deus possa nos receber. Porque Deus não recebe apenas a oferta, ele recebe também o ofertante. E o ofertante Deus está mais interessado no ofertante do que a oferta em si. Nós falamos isso a semana antepassada, de que Jesus Cristo, ao falar: quando tu vais para o altar colocar a tua oferta e notar que você tem um problema, ou que o teu irmão tem um problema com você, deixa a tua oferta no altar, volta e vai reconciliar-te com teu irmão. E depois vem e deposita a tua oferta no altar. O que Jesus Cristo está a ensinar? Ele está a ensinar que o ofertante é mais importante do que a oferta. Então, nessa noite, nós queremos tratar acerca disso. Acerca do altar da palavra. Se nós não temos fome pela palavra de Deus, muito provavelmente o altar da palavra está quebrado, ou esse altar está quebrado. Se nós não temos aquela vontade de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia, muito provavelmente esse altar está quebrado. Se nós não temos aquele dever de que nós temos que orar com a palavra, que nós temos que buscar conselho na palavra, quando temos que tomar uma decisão, se nós não vamos na palavra para ser instruído, muito provavelmente que esse altar está quebrado. Porque a palavra do Senhor fala em Salmos capítulo 1, que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, porém, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O que ele está a dizer? O meu conselho não vem dos ímpios, vem da palavra. A minha amizade não é com os ímpios, é com a palavra. O meu padrão de vida não está na roda dos escarnecedores, está na palavra. A palavra é o padrão da vida de todo homem de Deus, de todo cristão. Porque é da palavra que você tem a instrução para fazer algo para Deus. Isso é muito importante quando nós reparamos o altar. O ofertante é mais importante que a oferta. Deus quer você antes da tua oferta. Esse foi o problema em Gênesis capítulo 4, quando Abel e Caim vão oferecer algo a Deus. E Caim pensava que a oferta dele era mais importante do que ele. E a Bíblia fala que o coração dele não estava disposto para ofertar. A Bíblia fala que ele não tinha o coração pronto, não poderia fazer o bem. Deus fala para ele: Caim, se tu fizeres o bem, será que não vai ser aceito? Mas se tu fizeres o mal, com certeza serás rejeitado. E aí nós vemos o primeiro homicídio na Bíblia.
por causa da rejeição da oferta. Se nós não nos prepararmos para ofertar a Deus, Deus não recebe nem a oferta e nem a nós. É por isso que nós temos que começar a construir essa mentalidade de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E que nós devemos entrar na presença de Deus realmente entendendo que não é a quantidade, não é o volume da oferta, não é a quantidade da oferta, é você que Deus quer. O encontro é com você. Deus vem no jardim visitar não aquilo que Adão está a guardar, ele vem visitar Adão no jardim. Deus vem visitar você na igreja, na casa. Ele não vem nesse lugar por causa da oferta que nós colocamos no gasofilácio. Ele não vem porque hoje nessa igreja deram um pouquinho a mais. Hoje nessa igreja deram em euros. Ou hoje nessa igreja deram em dólar. Não, Deus quer você. Ele se sente atraído pelo teu coração. Porque a Bíblia fala que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E Ele procura os tais. Ele não procura a oferta do adorador. Ele procura quem o adora em espírito e em verdade. Deus quer você. Mas para que você esteja alinhado com Deus, você precisa estar alinhado com a palavra dele. É possível estar num culto sem palavra? É. É possível ir numa igreja que não tem a palavra? É. Mas não é possível estar numa igreja que não tem palavra e tem avivamento. O avivamento, ele vem da palavra. O arrependimento, ele vem da palavra. 2 Crônicas, capítulo 34, fala de um rei chamado Josias. A Bíblia fala que Josias, ele começa a reinar com 8 anos de idade. Josias era muito jovem. E a Bíblia fala que depois de muitos anos, décadas, creio eu que depois de 18 anos, Josias decide fazer uma reforma no templo. No templo. E quando ele faz uma reforma, ali os homens estão a trabalhar e colocar a prata e o ouro e a tirar no templo. Eles encontram um livro, a lei do Senhor. E quando eles encontram o livro, eles entregam para Safã, ou o sacerdote Elquias. Elquias entrega para Safã, o escriba. O escriba chega no rei e diz: encontramos o livro, a palavra de Deus. E ele lê o livro, o rei ouve aquelas palavras e rasga as suas vestes. Porque o livro estava a falar acerca dele e do erro que ele estava a cometer naquela época. Eles passaram décadas sem o livro. Como é que eles faziam culto? O culto funcionava porque tinha sacerdote. O culto funcionava porque tinha escriba. As coisas funcionavam no culto. Mas a palavra não era lida. O escriba, ele tinha a responsabilidade de pegar na palavra e copiar e todos os dias ler para o rei. O rei ficou décadas sem ouvir a palavra de Deus. Não é uma semana sem ouvir a palavra, não é um mês, são décadas. Mas o culto funcionou. Existem muitos lugares que já não se prega a palavra. Existem muitos lugares que têm nome de igreja, mas não tem compromisso com a palavra, porque o altar está quebrado. E é por isso que as pessoas relacionam-se com Deus sem temor, sem aquele zelo, sem aquela
aquele amor de que realmente eu sou noiva e eu preciso me entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus Cristo, ele se entregou como noivo. Agora é nossa vez de se entregar como noiva e no altar fazer a declaração da aliança do casamento. E naquele tempo havia sim o culto, mas era um culto sem a palavra. Mas quando Safã, o escriba, lê para o rei Josias ouve a palavra, rasga as suas vestes e se arrepende diante de Deus. A palavra provocou arrependimento no coração do rei, porque ele sabia, e ele disse assim: nossos pais pecaram e temos feito muito errado para com Deus, porque leu a palavra. Por isso, meu irmão e minha irmã, leia a palavra, se alimente da palavra. Se você quer ser bem-sucedido nessa terra, segundo Deus, não bem-sucedido segundo os homens, porque são coisas totalmente diferentes. O sucesso do mundo é uma coisa, sucesso diante de Deus é uma outra coisa. Se você quer ser bem-sucedido segundo Deus, é apenas obedecer o que Ele fala. Segundo o mundo, são as coisas, são as quantidades, é as cores, é as construções, é os resultados. Isso é uma outra coisa. Nós estamos a falar de sucesso segundo Deus. Deus fala para Josué, capítulo 1, versículo 8. Deus fala assim: Josué, não se aparte o livro desta lei da tua boca. Medita nele dia e noite. E tenha cuidado de fazer tudo o que está escrito, para que sejas próspero e bem-sucedido. Então, o nosso sucesso, segundo Deus, vem daqui, da palavra. É a palavra de Deus. Então, o que Deus está a dizer? O livro na boca. Não se aparta o livro desta lei da tua boca, se alimenta dele. Medita nele dia e noite, o livro no coração, para você meditar e guardar no coração. E ele disse assim: e cumpre tudo o que está escrito, é o livro obedecido. Não adianta você apenas se alimentar da palavra se você não guarda e você não pratica. Não adianta você se alimentar da palavra e você guardar se você não pratica. São as três coisas: livro alimentado, livro no coração e o livro praticado, obedecido. Aquele que quer ser meu discípulo tem que ouvir e praticar a palavra do Senhor. É isso que ele fala na sua palavra. Ele diz: aquele que ouve e não pratica, assimilá-lo-ei a um homem que construiu a casa na areia. Vieram os ventos e as tempestades, e a casa não suportou, porque não tem firmeza. A palavra é a rocha. Mas aquele que ouve e as pratica, ele construiu a sua casa na rocha. Veio vento, veio tempestade, mas ela não se abalou, porque ela permanece intacta. Por causa da palavra. É a palavra de Deus. O nosso padrão de vida é a palavra. Por isso é que eu falo que nós precisamos reconstruir. É possível que alguns altares da palavra estão quebrados, porque às vezes nós não lemos a palavra, não nos alimentamos da palavra, não guardamos a palavra e não praticamos a palavra. Então precisamos reconstruir esse altar. Porque é aqui onde Deus nos aconselha. É aqui onde Ele traz os seus ensinamentos, as suas instruções. É na palavra de Deus. Josué, para ser bem-sucedido e próspero, ele tinha que se alimentar da palavra. E olha que ele não tinha todo no Antigo Testamento e o Novo Testamento que nós temos hoje. Ele apenas tinha a Torá. E Deus falava assim: não se aparta o livro desta lei. O próprio Jesus Cristo leu a palavra. Quem somos nós para não ler?
Ele próprio leu o livro de Isaías quando entrou no templo. Ele disse: o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para pregar aos pobres, para libertar os cativos e anunciar um ano aceitável do Senhor. Ele leu a palavra. Nós temos que ter essa fome pela palavra. Deus quer falar conosco através da palavra. Deus quer nos ensinar através da palavra. E é por isso, meus irmãos, que o nosso compromisso é com a palavra. Talvez, muitas das vezes, você é convidado em certos lugares, mas porque você tem compromisso com a palavra, você sabe que isso não é de Deus e você não faz. Porque você tem uma aliança. Altar, está a dizer, aponta para aliança. Altar aponta para compromisso. Às vezes te convidam, é só uma mentira. Fala só isso ou aquilo. Mas porque você tem compromisso com a palavra, você sabe que a palavra diz não minta. E você não faz. Às vezes é só colocar um número, às vezes é só apagar alguma coisa, é só uma assinatura, às vezes é só você dizer que sim, às vezes é uma coisa que ninguém está a ver, só você é aquela pessoa, mas você sabe que é errado e você não faz porque você tem aliança com a palavra. O teu altar da palavra está intacto e não está abalado. É a palavra. E Deus nos chama para nós termos esse compromisso com a palavra dele. A Bíblia fala nos Salmos 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que ele está a dizer? Ele está a dizer o seguinte, que isso aqui me protege. A palavra me protege. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu sou limpo, mais eu sou santificado, mais eu tenho uma conduta parecida com Cristo. E por isso tenho mais dificuldade de pecar, porque eu escondi a palavra no meu coração. E isso nos ajuda a não tropeçar. Muitas das vezes nós temos decisões erradas, porque não temos conselho da palavra. Muitas das vezes nós vamos para caminhos errados porque não temos a luz da palavra. Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É por isso que nós não tropeçamos, porque a palavra é luz. Ela nos guia e nós seguimos a luz da palavra. O altar da palavra. Sempre que você tem compromisso com a palavra de Deus, todo homem e toda mulher de Deus é testado. Porque não adianta nós falarmos que somos íntegros se não passamos pela prova. Não adianta nós falarmos que somos seguidores da palavra se não veio o teste. O teste vem. E não fuja do teste. Sempre Deus vai permitir você passar por alguns desertos. Porque a palavra do Senhor fala em Deuteronômios que eu te levei no deserto para saber o que estava no teu coração. Há muitas das vezes que você só vai se revelar aquilo que você é no deserto. E quando você é espremido pelas dificuldades e os desafios, quando te espremem, tem que sair a palavra. Tem que sair aquilo que realmente é a tua identidade. E no deserto é onde vai se saber quem você é em Cristo. E aí é onde nós vamos realmente nos revelar se somos de Deus ou não somos de Deus. Observa Mateus capítulo 4. O Espírito Santo de Deus leva Jesus para o deserto. E isso é muito profundo. Porque o inimigo, em primeiro lugar, no deserto, é aí onde está o texto da identidade. Ele primeiro diz, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras que se transformem em pães. E ele fala, cita o quê? A palavra, Deuteronômio. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
É no deserto onde ele te testa. E isso é muito interessante, que no deserto ele está a testar a identidade de Jesus. Será que você é mesmo filho? Se você é filho, por que você está no deserto? Se você é mesmo filho, por que você está a passar por isso? Fome. Por que você está a passar por essa dificuldade? Não é a fome que determina se nós somos ou não filho de Deus. É o compromisso que nós temos com Ele no altar. É no altar a declaração que nós fizemos. Quando nós vamos para um altar, num casamento, nós declaramos que até que a morte nos separe. E não se esqueça, você é noiva, existe um o noivo voltará. E nós estamos aqui diante da ceia, é um memorial, ele voltará. Mas você precisa guardar a aliança que você tem com ele, que fez no altar. Pode passar por deserto. Você não vai dizer que deixou de ser filho porque está a passar por dificuldades. É a palavra que diz quem você é em Deus. A Bíblia fala que eu sou sal da terra e luz do mundo. Ela fala isso. É a minha identidade. Então, se o inimigo fala, se você é filho de Deus, eu falo, olha, não precisa acabar de falar, eu sou mesmo, não é se. Nós somos adotados como filhos de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Essa é a tua identidade. E ela não pode se perder só porque você está passando no deserto. Eu vou tentar ir um pouco mais a fundo. Depois do segundo teste, depois do deserto, a Bíblia fala que o inimigo leva Jesus na terra santa, num lugar alto, no templo. E a palavra é testada também no templo. É no templo, às vezes, que nós somos testados, os fundamentos da doutrina de Deus na nossa vida. Há muitas das vezes que nós não sabemos o que é heresia, o que não é heresia. E aquilo vem no templo, vem nos nossos ciclos de oração, nos nossos ciclos de pregação. E às vezes não sabemos definir e não sabemos realmente ter o discernimento, o que é de Deus, o que não é de Deus. Ele leva Jesus, e isso é tão interessante que Satanás está a testar a própria palavra, porque João capítulo 1 fala que Jesus Cristo é o verbo, é a palavra. E isso é muito profundo, porque ele testa Jesus no deserto, nós seremos testados no deserto, e depois ele testa no templo. E ele diz, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Porque ele dará ordem aos seus anjos que te levem, que te suportem, que te deem socorro. Está outra vez a citar Deuteronômio, mas de uma forma distorcida. Então, muitas das vezes, quando esse altar da palavra não está intacto na nossa vida, nós vamos aceitar qualquer coisa. E nós estamos numa era, meus irmãos, que muitos citam versículos bíblicos distorcidos para ter ganhos. E nós ouvimos essas coisas, parece que enche o nosso coração e ficamos alegres, mas não consultamos a palavra, se realmente isso é de Deus ou não é de Deus. E o inimigo faz muito isso, ele pega um versículo, metade de um versículo fora do contexto e ele justifica uma ideologia. Existem muitas por aí, ideologias que são justificadas até com metade do versículo na Bíblia. E nós precisamos ter muito cuidado. E por isso que nós devemos ter o nosso compromisso com Deus e alinhados com Ele, com a palavra. E observa, Jesus Cristo ele foi testado no templo. E o outro teste que o inimigo faz, são 3 testes principais quando você tem um compromisso com Deus. Não esqueça isso. Ele te testa no deserto para saber a tua identidade, quem você é. Ele te testa no templo ou nos fundamentos de Deus para saber realmente o que está no teu coração.
Quais são os teus fundamentos? Se você realmente defende a tua fé ou não. Ele te testa nisso. E em terceiro lugar, ele te leva num lugar mais alto para te mostrar a glória, os reinos, as facilidades, as bênçãos desse mundo, para corromper a tua fé. E isso é muito sério. Ele, como não conseguiu nem no deserto, nem nos fundamentos da palavra, ele leva Jesus num alto lugar, lugar mais alto. Quantos de nós pensa que porque tem resultados, porque tem fama, quer dizer que é bênção de Deus? O inimigo também leva no lugar alto. O inimigo também leva para os resultados mais altos. O inimigo também dá glória dos reinos. Isso não necessariamente quer dizer que é bênção de Deus. A bênção que vem de Deus, ela vem baseado e alinhado com a palavra de Deus. Ele não corta o teu processo de treinamento. Você passa pelo deserto, você passa pelos fundamentos e ele vai te acrescentando. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Não é o contrário. Ele pega Jesus e leva num lugar alto. Ele diz assim, olha os reinos aqui e a sua glória. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus Cristo dá um ensinamento. Ele diz assim, vai-te, Satanás, somente ao teu Deus adorarás. Ele está dizendo para Satanás, você tem um Deus, não esquece. Você é criatura, você foi criado. E o teu Deus está ali. E você deve adorá-lo. Em todo momento no teste, eu aprendo uma coisa com Jesus. Em todo momento no teste, ele apontou para Deus e nunca apontou para si. Sempre ele apontou para Deus. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está apontando para Deus. Ele não está trazendo nada para si. Ele não é a solução. Ele está nos a ensinar isso. Ele poderia, porque ele é Deus, mas ele aponta para Deus, obediência e submissão, por causa do alinhamento que ele tem com o Pai. E ele depois diz, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. E ele responde da mesma forma, alinhado com Deus. E quando ele mostra os reinos, ele diz também, para trás de mim, sai-te, Satanás, somente ao teu Deus adorarás. E prestarás culto. E nós estamos a falar de culto. Temos que oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. Então, culto não é apenas uma reunião de pessoas que tem sacerdote, que tem escriba, que tem os ornamentos, que tem cadeira, que tem luz. Não, culto é uma entrega, devoção intensa, que você entra reconhecendo que alguém morreu por você no altar. E agora você vem e diz, porque ele morreu, agora eu respondo de uma outra forma. Eu o adoro, eu o venero, eu me prostro, eu me ajoelho, eu canto, eu louvo, eu sirvo, eu oferto e faço tudo isso não porque alguém colocou uma bala na minha cabeça, ou uma arma na minha cabeça, mas é porque eu amo o meu amado e o meu amado é meu. Temos uma aliança de sangue, é do sangue de Jesus. Então, por isso nessa noite, nós estamos a tratar disso. E o segundo altar, se ainda tenho tempo, o segundo altar é o altar da adoração. O altar da adoração e do louvor a Deus, e da gratidão a Deus. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, se não estou em erro, 15, que diz assim que nós temos que entrar na presença de Deus com sacrifícios de louvor.
Nós temos que oferecer a Deus sacrifício de louvor. Se você só vem para o culto e adora nesse lugar, e ora nesse lugar, e louva nesse lugar, mas quando você está em casa, no trabalho, no trânsito, na escola, onde você estiver, não consegue adorar, é porque esse altar da adoração está quebrado. Precisa ser consertado. O altar da adoração precisa ser consertado. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque Deus é digno de todo louvor e adoração. Então você não pode negar isso a Ele. Ele é digno. Você não pode negar a uma pessoa que é digna. Ele é digno de louvor e adoração. Então tudo que você tem que fazer é adorá-lo. É cultuá-lo. Porque Ele merece. Porque é direito dele. Você não pode tirar esse direito. Deus deve ser adorado, e nós fizemos isso com alegria. Não é no monte, não é em Samaria, porque a hora vem e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É essa adoração que Deus busca de você. Uma adoração genuína. Observa a vida de Jó. Jó, não foi o deserto que tirou a adoração dele. Não foi as dificuldades. Não foi porque ele perdeu os camelos, porque os sabeus levaram. Não é porque mataram as suas colheitas. Não é porque ele perdeu os seus animais, porque ele perdeu os seus filhos. Não, a Bíblia diz, quando veio essas notícias todas trágicas na vida de Jó, a Bíblia fala que Jó, ele se prostra no chão e adora. E ele fala, não vim do ventre da minha mãe e não voltarei. O Deus deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que ele se prostra. A palavra prostrar aí da Septuaginta é proskeneu. É aquele que se dobra, aquele que reverencia, aquele que se humilha, aquele que vira pó diante de Deus e se rende à sua plenitude, porque ele é digno de louvor. Ele adora a Deus. Proskeneu. Ele se prostra na presença de Deus, porque ele reconhece que tudo que ele tem, tudo que Deus deu, Deus pode tirar. E isso não muda a adoração de Jó para com Deus. Ele adora do mesmo jeito. Isso é um adorador que adora em espírito e em verdade. É aquele que as circunstâncias da minha vida não negam a minha adoração a Deus. Eu adoro porque Ele é digno. Eu adoro porque é minha essência. Eu sou feito dessa natureza para adorar a Deus, porque Ele é digno de toda adoração. A Bíblia fala que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Quanto mais nós adoramos, mais o Espírito Santo se manifesta no nosso meio. Porque Ele habita num ambiente de louvor e adoração. Então, se você quer ver avivamento, você precisa restaurar o altar da palavra. E você precisa restaurar o altar do louvor e adoração a Deus e gratidão. Não é possível você ser adorador e você não ser grato. É por isso que quando nós temos muita dificuldade de ser generosos, de ofertar na casa de Deus, alguma coisa tem a ver com a tua adoração. Porque é um ato espontâneo. Você adora não só com a tua vida, mas com aquilo que você tem. Você adora. Você adora a Deus, você se prostra na sua presença. E isso, meus irmãos, o altar da adoração é algo é fundamental na nossa vida como compromisso e comunhão com Deus.
Porque na adoração, o Espírito Santo não só se manifesta, mas é na adoração que ele tem encontros com você. E ele se revela para você. A Bíblia fala que em Apocalipse, os anjos o adoram. E não tem nada a ver com o tempo. Eles, sistematicamente, eles adoram a Deus. Todo o tempo eles estão adorando a Deus. E falando santo, 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 santo. Adoração. E nós somos chamados para adorá-lo também. Então, nós falamos do altar da palavra. Falamos também da adoração a Deus. E uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é que se nós não tivermos compromisso com a palavra, nós vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Isso é muito sério. O mundo que nós vivemos hoje tem muitas filosofias, tem muitas coisas atrativas que vão mesclando com algumas coisas da palavra e que vão distorcendo e destruindo a fé cristã. É por isso que muitas das vezes existem pessoas que vão para um lado, acreditam nisso, vão para outro lado que lhes explicam isso, eles acreditam naquilo. Eu chamo isso de crente camaleão. Vocês já ouviram falar camaleão? Ou é só em Angola que tem? Já? Como é que o camaleão é? Ele quando chega numa cor, ele se transforma naquela cor. Ele quando vai para uma outra cor, como é que é? Ele vai se camuflando. Então, o crente que não tem base na Bíblia, que não tem a sua identidade bem forjada, quando falam que, olha, você é isso, ele muda. Quando vai para um outro núcleo de pessoas, você é isso, ele também muda. Então, isso é o crente camaleão, ele imita tudo, tudo vale. Ele aceita tudo. E isso é muito sério. Deus não nos chamou para ser crente camaleão. Ele nos chamou para ser filho. E filho tem a identidade de pai. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Não é uma coisa qualquer. É a mente que governa a nossa mente. É a mente de Cristo. Ele tem que reinar na nossa mente. Por isso é que o versículo a seguir diz que nós temos que ser quê? E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É aqui. Ninguém pode dizer quem nós somos. É a Bíblia quem diz que nós somos. Ninguém pode nos transformar algo que Deus não quer, porque nossa identidade está nele. Nós somos dele. Nós somos e somos para ser como ele. Somos chamados para ser mais parecidos com Cristo. Então, o nosso modelo de pessoa é Cristo. Não é o sacerdote, não é o mais influencer, é Cristo. Eu quero ser como ele. Então não imito tendências, não imito formas, não entro no esquema desse mundo. A minha mente é dele e a minha mente é de Cristo. E isso é alguém que tem fundamento na palavra. E adoração é uma adoração que nós devemos ter, obviamente, com gratidão. Eu não vou me estender mais e vou terminar. Gostaria de chamar aqui já o Ministério de Louvor, que é para nós cearmos e vamos cear juntos. Meus irmãos, vamos pegar a nossa... Depois vamos ministrar a ceia. Jesus Cristo
Ele se entregou por você no altar, chamado cruz. E depois, a Bíblia fala que ele morreu e ressuscitou. Paulo, ele traz um ensinamento em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Ele traz um ensinamento da ceia do Senhor, que é um memorial. E nós fizemos isso como costume, pelo menos uma vez por mês. Não tem problema fazer toda semana, não tem problema fazer todos os dias. É um memorial que nós poderíamos fazer sempre, porque ele diz que ele voltará. E vai ter um dia que nós vamos nos assentar com ele nas bodas do Cordeiro. E nessa noite nós temos esse memorial. E diante do altar de Deus, nós renovamos também o nosso pacto, a nossa aliança, o nosso compromisso com ele. E eu queria ler aqui com os irmãos 1 Coríntios capítulo 11. Pega os teus elementos da ceia. E Paulo diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e depois, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Tome do pão e faça isso em memória do Senhor. Leva-me além. Aleluia. Obrigado, Deus. Das alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Aleluia. Glória a Deus. Tomou o cálice e disse: esse é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tome do cálice. Caminho para ele, onde posso me achegar. Aleluia. Somente pelo sangue. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor Jesus, ele tem um amor por você tão grande que nós não conseguimos imaginar. Não conseguimos medir o amor de Cristo para conosco. Por mais que a gente queira explicar, por mais que a gente queira medir, raciocinar acerca desse amor, por mais que a gente queira entender a cruz, o que ele veio fazer na cruz, nós não conseguimos, a nossa mente não alcança. É por isso que Paulo, ele olha para uma simbologia, para uma coisa dessas, para uma intenção, um amor como esse, ele só diz: o teu amor me constrange. Porque ele não encontra explicação. É um amor intencional, intenso, que nós não conseguimos medir. É por isso que nós o adoramos apenas. E nós estamos aqui com um coração adorador. Por isso é que você pode estar passando por desertos na tua vida. Isso não muda a tua adoração. Abacuque, ele fala assim: ainda que não houvesse frutos, ainda que não houvesse fruto na vide, a vide não desse o seu fruto, ainda que a oliveira ou o produto da oliveira mentisse, ainda que as tribos na malhada fossem tiradas, não houvesse gado no curral, ainda assim eu me alegrarei e exultarei o nome do Senhor, porque eu adoro a Ele com todo o meu ser. Às vezes o homem
é tão orgulhoso que ele tem dificuldades de se dobrar a Deus. Às vezes, o homem é tão soberbo que tem dificuldade de se prostrar diante de Deus. Mas a Bíblia diz que haverá um dia, e esse dia ele vem, que Jesus Cristo voltará. Os reis dessa terra se dobrarão. Os juízes se dobrarão. Os ricos vão ter que se dobrar. Budistas vão se dobrar. Espíritas vão ter que se dobrar. Islamistas vão se dobrar. Testemunhas de Jeová vão se dobrar. Não importa a religião, vão ter que se dobrar. Porque a palavra do Senhor fala que todo joelho se dobrará, tanto nos céus, na terra e debaixo da terra, e vão ter que confessar com a sua língua que Jesus Cristo é Senhor. É por isso que nós o adoramos e nos dobramos na presença dele, porque ele é digno de louvor. Por isso nos despimos de todo o nosso eu e falamos que o Senhor reina na nossa vida. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus.